Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começando aqui, começando mais uma conversa boa. Agora direto lá do Ceará. Deixa eu convidar aqui. Bom dia. Bom dia, Kika. Bom dia, meu mundo. Meu mundo vulgo Jojoba. Ela tá me atrapalhando. Né? Cadê? Tá com cara de sono ainda? Tá chovendo. Tá maiando chuva aqui, Jojoba. Bom dia, Kika! Aí, Jojoba, segue a Kika lá, ó. Você vai gostar. Você que gosta das coisas extravagantes, segue a Kika aí, ó. Vou mandar o convite aqui para nossa convidada. Já mandei. Olha meu nariz. Bom dia, Lívia! Bom dia! Bom dia! Como estás? Eu tô aqui sentado na cadeira, e você? Eu estou na cama. Rapaz, tá chovendo aí também? Bom dia, Lívia! Bom dia! Deixa eu desligar aqui. Pronto. Porque eu tô escutando minha voz. Já não basta minha voz sozinha aqui, eu tenho que escutar outra voz minha? Aí não dá. Cliquei, apaguei o som. Pronto. Já não basta escutar a nossa voz 24 horas por dia, agora tem que escutar de novo? Tudo bom? Tudo bom, Lívia? Como tem passado? E aí, tudo bem? Prazer conhecer você, mesmo seja virtualmente. Que bom, fico muito feliz. Tá preparado para nossa sabatina? Não, não estou preparado, mas estou aqui. Tá bom, então. Tchau. Depois a gente volta. Tchau. Que bom, alegria imensa estar aqui, viu? Mas obrigada pelo convite, muito obrigada. Oi, então já deve chegar aí, ó. Ê, tá perto! Olha, primeiro livro que vai para o Ceará. Eu vou conhecer o Ceará. Olha, muito bem, gostei. E para a gente começar, começo de tudo, como você começou a sua história para a palhaçaria hospitalar? O que te fez entrar nesse universo e permanecer desde 2001, né? Bom, primeiramente, convidar as pessoas, agradecer as pessoas que hoje estão aqui conosco, né, assistindo, prestigiando. E é muito engraçado, Marcos, quando eu começo a falar como surgiu, esse trabalho da palhaçaria, mas eu iniciei em meados de 2001, foi quando eu comecei mesmo, a trabalhar como palhaça, e em um grupo de jovens aqui da minha cidade, no Ceará.
E a partir desse trabalho de avaliação, surgiu a ideia de montar um grupo que tivesse palhaços. Inicialmente, palhaços não tinham uma vertente a ser seguida. A gente era muito tradicional, aquelas perucas coloridas, aquelas roupas muito bufônicas, né? E Uhum. nós queríamos fazer um trabalho de caridade, vamos dizer assim. Depois o trabalho foi ficando mais aprofundado, mediante avaliações de abrigos, acolhedores, de pessoas que tinham um olhar mais apurado diante da prática. E foi quando nós tivemos a ideia de montar mesmo um grupo direcionado para estar trabalhando com um público específico, no caso as crianças, o público infantil. E foi quando surgiu as primeiras manifestações da Vivalda dentro desse segmento, desse trabalho, e foi quando eu parti mesmo para a prática do hospital. Então, eu fazia 2 trabalhos paralelos com esse projeto e desenvolvia algumas práticas dentro do ambiente hospitalar. E foi quando eu comecei a ter contato, né, com esse ambiente inóspito, esse ambiente que causa medo, mas é um ambiente totalmente subversivo em algumas camadas. E parti 2001 até hoje, nesse Legal, legal. E aí o nascimento da Vivalda Mafalda, de onde surgiu essa personagem? O que existe da Lívia dentro dela e a Vivalda fazer que talvez a Lívia não faria? Como surgiu esse nome? Por que esse nome Vivalda? menino, o nome Vivalda, eu digo que foi um chamado. Ele foi um batizado do olhar de uma criança. Então, nós estávamos realizando um trabalho em um abrigo de acolhimento que era mantido, era a organização por irmãs, freiras. E nesse dia nós estávamos saindo de um trabalho lúdico que nós fomos fazer numa tarde, e era um corredor imenso, né, nesse abrigo, e uma criança passou por mim e pegou no meu braço. Ela pegou no meu braço e disse assim: você tem cara de Vivalda Mafalda. Aí eu tava com uma pessoa do meu lado, uma dupla, a minha dupla, eu disse, é o quê, menina? É É o o que é o nome, quê? pelo amor de Deus, o que é isso? Tia cruzou os braços e repetiu. A senhora tem cara de Vivalda Mafalda, cara de fralda. E eu fiquei calada. Menina, tá bom. E rimos do nome, porque o nome causou muito riso na hora. Um ano depois, que data de 2001, que foi o ano que a Vivalda nasceu mesmo, nós estávamos nessa avaliação de um trabalho que nós havíamos finalizado de entrega de brinquedos para crianças com síndrome de Down, crianças surdas. E a ideia do palhaço, e eu disse, eu já tenho meu nome. Eu já tenho meu nome. Aí todo mundo, eu já tenho meu nome, Vivalda Mafalda. A criança me batizou lá atrás, Vivalda Mafalda. E até hoje eu tenho contato com essa criança, que hoje é uma mulher casada, com filhos. Olha, Ela ganhou a vida, saiu do abrigo, construiu a vida dela. E ela até hoje lembra dessa história. Né? Então, eu nasci do olhar de uma criança. Né? O nome Vivalda nasceu do olhar de uma criança. legal, legal. E o que existe da Lívia dentro da Mafalda? Marcos, o que existe da Lívia? Tanta coisa, né? Ela é minha extensão. A Vivalda é uma extensão do que há dentro de mim e vice-versa, né? Talvez o que há na Vivalda, o que tem da Lívia dentro da Vivalda, esse circuito, né, de compartilhamento, talvez seja a intensidade, né? Talvez seja a intensidade. A prática no qual eu estou exercitando hoje, ela exige essa intensidade regrada, essa intensidade com um olhar mais sensível. Eu diria que a intensidade, né, o olhar mais puro, né, diante da situação de finitude, né, que eu trabalho, da situação eminente, né, de final de vida. A intensidade, a intensidade. O que a Lívia não faria que a Mafalda faria?
Ah, jovem, com certeza é roubar o doce da irmã, né? Com certeza ela não faria isso, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que o que a Vivalda não faria, o que a Lívia não faria que a Vivalda faz. Gente, é tão difícil dizer porque eu acho que o medo faz parte, né? A coragem, essa coisa do experimento. E eu acho que essa curiosidade, a Vivalda é muito curiosa. Ela pergunta muito. Eu sou mais introvertida, né? Então eu fico mais na minha, eu fico mais observando. A Vivalda não, ela pergunta, ela está perto, ela observa, ela pergunta com o olhar. E as pessoas respondem, mesmo ela não verbalizando. Mas talvez seja isso, né? A questão da pergunta, da verbalização, da curiosidade, né? De ser extrovertida, a Lívia já é mais introvertida. Uhum. E acho que é isso. Legal, legal. E ao longo de tantos anos aí dentro dos hospitais, qual foi uma experiência que te marcou profundamente nessa sua trajetória que você pode contar para a gente? Se você for escrever um livro, essa experiência ia estar no meio do livro. Aí é difícil, porque as experiências que eu vivencio dentro dos hospitais, elas envolvem muito essa questão do que coloca o outro em dúvida. A questão do invisível, né, das visões das crianças. Então, a Vivalda, ela passou e passa por muitas experiências com o invisível, da visão dessas crianças que colocam a equipe, o médico, a mãe, o pai. Meu Deus, será que é verdade isso que ela está vendo? Será que é verdade isso que ele está dizendo? Mas tem uma experiência bem curta que eu estava na intervenção nesse dia e a médica disse assim: "Ô, Vivalda, o fulano está com muitas chances de partir, de atravessar, fazer a travessia dele hoje." Eu, sério, doutora, você quer vê-lo? Sim, gostaria muito de vê-lo, se for possível. Me preparei e fui ao encontro da mãe. Quando eu cheguei no quarto, essa criança estava sozinha, né? Estava sozinha dentro do quarto com a mãe. E quando eu entrei, eu estava sozinha nesse dia, realizando intervenção solitariamente, fisicamente. E essa criança olhou para mim e disse assim: "Oi, Vivalda, como é que você está?" "Estou bem, meu amor. E como é que você está hoje?" E aí ele disse assim: "Eu estou bem, eu estou com essas pessoas aqui do meu lado, estão aqui me acalmando." Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, só estava a mãe. "Eita, tá Hum. cheio de gente aqui, tá cheio de gente." Aí ele olhou assim para mim, do lado: "Vivalda, quem é esse homem que veio com você?" Eu olhei de um lado, eu, com meu óculos de míope, não estava enxergando além. Eu disse: "Olha, eu acho que ele é um estagiário que está comigo. Eu não vi na entrada do hospital, mas se você quiser perguntar ele, conversar com ele." A criança começou a conversar com o ser que estavam do meu lado. E a mãe ficou observando e foi uma conversa de despedida, Uhum. onde ele fazia as perguntas para esse ser que só ele estava enxergando e o ser respondia e eu deduzia qual era a resposta, a mãe também deduzia qual seria a resposta pela pergunta que a criança fazia. Minha mãe vai sofrer, mas vai doer quando eu passar para o outro lado? Vai ter alguém me esperando? Vai ter alguém segurando minha mão? E ele finalizou o diálogo com a Vivalda, a mãe presente, e depois eu fui informada, né? Em menos de 48 horas ele fez a travessia dele. Então foi uma experiência muito forte, diante de muitas que eu vivencio, mas essa foi um diálogo, né? Foi um diálogo dele com esse ser que somente ele estava vendo. Nossa, que forte, hein? Chega a arrepiar até a espinha da alma, hein? Forte. Forte, forte, forte. E
e agora palhaçaria e cuidados paliativos. Você atua também no cuidado paliativo. Como é um palhaço que consegue levar leveza, escuta e afeto para momentos tão delicados para pacientes e familiares? É até é uma questão até que traz discussão atualmente, sabe, Marcos? Ah, por que que o palhaço tem que entrar nesse percurso? Não é que ele tenha que entrar. Ele viu a possibilidade a mais de trabalhar nesse campo, né? Porque cuidados paliativos é um campo de pura sensibilidade técnica, mas muita sensibilidade, muita escuta. Então, quando eu comecei a trabalhar com os cuidados paliativos, foi na área da saúde, né? Porque a minha formação é na área da saúde. Foi quando eu tive o primeiro contato com esse nome cuidados paliativos. E eu já era palhaça quando eu comecei na área da saúde. E comecei a fazer experimentos, assim como todo profissional iniciante começa a experimentar. Eu vou experimentar se isso dá certo, eu vou pegar esse princípio aqui da palhaçaria, eu vou ver se eu utilizando aqui não vai causar um desajuste, um desalinhamento. E comecei a fazer experimentos. E foi uma coisa tão forte, foi uma coisa tão surreal, que eu pude ver essa potência do palhaço, essa potência emotiva que o palhaço tem, casar com a questão dos cuidados paliativos, porque envolve técnica, envolve a escuta, envolve uma sensibilidade, um olhar além, envolve o silêncio ensurdecedor, como diz o poeta, e exige também a questão de você acolher a dor do outro, né? E além de muito estudo na parte da psicologia, espiritualidade e mais estudos na área da palhaçaria. E aí foi quando eu criei o termo claupaliação. Né? Então, o claupaliativo foi um termo criado, ele não faz nenhuma ligação com os nomes técnicos históricos da palhaçaria, foi um termo criado, então ele não desmistifica, ele não quebra o padrão que há nesses princípios da palhaçaria, né? Historicamente falando. Então, foi um termo criado para melhor atender até a sonoridade dos médicos. Ah, chama o clau paliativo, chama a clau paliativa, né? A clau paliação vai ter hoje. Então, foi um termo criado. E esse palhaço, ele geralmente ele trabalha solitariamente, porque o protagonista ali não é a dupla, né? O jogo de dupla ele causa uma diminuição nessa intensidade, onde o jogo, que eu não chamo de jogo, eu chamo uma conversa profunda com a criança. Então, a criança vai ser o foco dessa troca de colaborativas, né? Desse entendimento. O que é que o palhaço está entendendo desse momento? Então, não é fazer com que a criança ela fique relatando o que ela está vendo, o que ela está sentindo, mas o palhaço ele se torna um instrumento a mais nesse momento de percurso, de travessia com o médico, com o psicólogo, para entender esses porquês, esses sis que a criança faz. Um exemplo, nesse momento a criança pode fazer, tia, como já aconteceu na pandemia de uma criança em final de vida, ela perguntar para mim se lá do outro lado tinha alegria. Tia, tem alegria do outro lado? Eu disse, oxe, se tem, menina. A alegria de lá é mais alegremente do que aqui. E foi uma conversa com a palhaça. Então, por que você está perguntando se tem alegria, homem, do outro lado? Olha, você vai fazer uma travessia que só pode fazer sozinho. Mas vai ter um bocado de gente aqui do seu lado. Vai por aqui, vai assim, vai com calma. E ele riu. Então, essa questão da travessia, desse entendimento, talvez a confiança que eles tenham na clau paliativa de fazer certas perguntas, né, diante desse cenário da ludicidade. É triste do outro lado? Minha mãe vai chorar muito quando eu atravessar? Se a porta vai ficar fechada todo o tempo? Né? Quando eu atravessar, eu vou poder abrir essa porta para vir visitar meus pais? Eu pode. Aí o chefe lá que vai mandar. Eu não sei como é ser o chefe lá do outro lado, não. Então, essa conversa leve que eu comecei a construir. Então, foi baseado em muita vivência com as famílias, com a equipe, os próprios pacientes, né? E nós pegamos essa junção de técnicas e fomos estudar.
por que não colocar e treinar o palhaço que estava só interativamente dentro do hospital a trabalhar mais, de forma mais de uma completude com esse paciente? Por que não treinar este palhaço para entender esse momento? E nós começamos a ter conversas dentro do hospital, com as equipes, né? Você falou num negócio importante, treinamento. Então, ter tudo um treino por trás, para depois para você começar. Você conversou com a equipe de enfermagem, a equipe de enfermagem dá todo o suporte. Na verdade, isso que tem que ter. Tanto em trabalho igual você faz, esse trabalho que você faz, tanto em visita normal também. O suporte da enfermagem não é só colocar o nariz e, né? Não. E Marcos, é engraçado que as pessoas perguntam assim para mim, isso os palhaços pelo Brasil, que nós temos contato, como é que faz? Como é que a Vivalda entra lá? E a imaginação minha, numa hora que para, meu Deus, será que as pessoas pensam assim, ei, Olivia, traz a Vivalda que tem uma criança morrendo, vem rápido. Eu acho que as pessoas pensam que é dessa forma. Mas não é assim que acontece. Tem a criança morrendo, vai, corre. Então tem todo um processo de vinculação, né, que começa com a abordagem desse clautuário, que é o prontuário que o Clau tem acesso, né, desse paciente. Então ele começa a se vincular, a psicologia começa a ligar. Vivalda, Lívia, tem como trazer a Vivalda essa semana para o Joãozinho 2 vezes, porque ele está num momento bem delicado, então nós queríamos abordar algumas questões, algumas perguntas que a palhaça pode levar. Eu, joia, posso programar. Ao médico liga, Lívia, o fulano eu acho que vai fazer a travessia hoje. Tem como a Vivalda estar por aqui hoje? Quando eu tenho vinculação com esse paciente, essa conversa, essa aproximação, ela fica muito mais suscetível a ter um desligamento, a ter um acolhimento pós-luto melhor, um acolhimento mais humano, porque existem vários instrumentos nesse conjunto, o médico, o enfermeiro, a escuta, a comunicação de más notícias, a ludicidade, né? Então, são vários instrumentos que passam pelo percurso dessa criança. Além do acolhimento espiritual, que é muito importante validar esse acolhimento pediátrico, que as crianças têm voz, a criança ela tem sentimento, a criança ela tem queixas, ela enxerga o que você não está enxergando, ela sente o que você não está sentindo e tem a dor dela. E esse palhaço treinável, ele precisa exercitar esse olhar, né? É diferente de você chegar, Marcos, vou exercitar no hospital do Sul, vou ficar 1 hora lá no hospital, eu tenho tantas crianças para visitar. Então, uma coisa é você olhar o quantitativo, outra coisa é você olhar o qualitativo de uma maneira mais ampla. O hospital faz o impacto, faz a pesquisa de clima, foi bom por causa disso, foi bom por causa daquilo. E o paciente X? E os pacientes em finais de vida, como estão? E os pacientes que estão nesse processo mais delicado de paliação plena, como estão? Então, por que não treinar esse palhaço para fazer parte dessa instrumentação? É uma instrumentação cirúrgica, né? Instrumentação cirúrgica. É verdade, é verdade. E agora, é verdade, é muito importante. Agora a gente está preparado para a nossa primeira dinâmica? Vá! Aquele objeto misterioso do plantão. Lívia, agora queremos saber uma coisa. Qual objeto estranho ou inusitado que você tem em casa que poderia virar uma ferramenta de palhaçaria durante um plantão? Meu Deus, eu vou pegar. Olha, eu disse assim: eu vou fazer uma coisa bem natural. Eu vou pegar o que tiver aqui ao meu redor. Ih, que medo, meu Deus do céu. Ai, dá medo. Tiver ao meu redor, certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui. Posso pegar o objeto? Olha, eu tenho até medo. Eu vou pegar o meu óculos ultra, mega, hiper tridimensional, onde ele enxerga pena, enxerga fiapo, enxerga tudo. Ele é um óculos muito transparente, certo? Dizem que a gente bota isso aqui no pescoço, Marcos, assim, aqui, mas ou serve assim para... Não, mas esse daqui é o meu óculos, certo? Que eu levo para as intervenções. Tá aqui.
Eu pegaria aqui para enxergar além. Então, que brincadeira ou história poderia surgir a partir desse objeto? Que brincadeira eu poderia fazer além? Eu poderia colocar esse óculos aqui, eu não estou enxergando a sua dor. A dor dá para enxergar? Meu Deus, não estou enxergando. Não estou enxergando o seu riso. Cadê o riso? Não estou enxergando além. Poderia trabalhar por esse campo aí, né? Esse daqui, esse óculos tridimensional. Legal, legal. E como transformar esse objeto comum em um momento especial para o paciente? Como transformar? Eu vou até fazer uma alusão a outro objeto inusitado que eu usei dentro do hospital. Esse objeto também poderia servir de um suporte para essa criança, para que ela pudesse enxergar também essa conversa com a mãe. Deixa eu ver se eu enxergo, mãe, onde é que está acontecendo a dor, onde está surgindo a dor, que foi um objeto que eu utilizei certa vez, um bonequinho, que era Sininho, um personagem Sininho do Peter Pan, e essa criança fazia mais de um mês que não dormia direito. E eu disse, olha, tu conhece aquela personagem que tá ali? Aí a criança, conheço, é a Sininho, tu sabe quem é ela? Sei, tu sabia que a Sininho, ela fica voando, voa, ela bota, faz um pozinho do pirim-pim-pim e faz tu dormir? Aí tu, e ele, aí, do nada, ele parou. Será que ela botou o pó de pirim-pim-pim? Aí ele, botou. E todas as vezes que ele ia para o hospital, ele levava a boneca da Sininho. Fez a mãe comprar uma boneca da Sininho. Olha, você fez, olha, a Mafalda fez a mãe gastar dinheiro para comprar uma boneca da Sininho. Que legal. E aí a subversão, né, dos objetos vai além também, né, a subversão. Você falou aí que você tem caso, como que é fazer visita de máscara? Porque tem caso que a equipe de enfermagem fala, vai lá, usa uma máscara. Como que você usa aí a máscara para interagir com a criança? Marcos, tem um protocolo que nós seguimos de biossegurança, isso é fato, né? Nós devemos respeitar fielmente dentro do hospital. E existem contextos nos quais são analisados a questão do uso da máscara mediante a situação que o paciente se encontra. Então, quando é um paciente bem restrito, quarto individual, onde ele já está acolhido dentro do ambiente do hospital, eu falo do ambiente hospitalar, porque existem casos que a Vivalda vai até a casa do paciente, então é outro contexto. E existem esses contextos analisados pela equipe médica e da comissão de infecção, de controle hospitalar, que dizem, Vivalda, aqui você pode ficar sem máscara, não tem problema. Vivalda, era bom colocar um equipamento, né, uma batinha de proteção, uma máscara, não tem problema. Então, a gente vai construindo e vai caminhando mediante a situação e o contexto que o paciente se encontra. Mas, geralmente, né, no cotidiano, nós trabalhamos com máscara, né? Eu trabalho sempre com máscara e nesses contextos que são analisados é que a gente coloca a questão do bom senso também. E se o paciente estiver bem, se o paciente estiver fora de perigo, ele estiver com a imunidade boa, ele estiver com as defesas jóia, a máscara ela é colocada um pouquinho de lado, né, para permitir mais essa proximidade da verbalização com o paciente. Mas a máscara, ela deve ser usada. Top, top, é isso aí. E para quem está começando, para quem sente vontade de trabalhar no hospital e trabalhar com a palhaçada hospitalar, qual o seu futuro? Olha, o Marcos, é estudar. Estudar. Não adianta apenas ter vontade. Porque às vezes a gente tem aquela vontade lá dentro, eu queria tanto fazer essa arte, eu queria tanto fazer isso, e nós não temos a noção da nossa responsabilidade mediante essa arte que vem crescendo e que cresceu tanto,
e do impacto que ela causa dentro do ambiente hospitalar. Então, eu diria que, primeiramente, é você entender essa vontade para que eu possa movimentar essa vontade. Então, olha, eu vou movimentar minha vontade agora, o meu desejo de me tornar uma palhaça. Será que é isso que eu quero? Que às vezes você fica de encontro com a vulnerabilidade, com a situação de risco, né, dentro do hospital, e você recua porque você descobre outras coisas em você. Então, nós temos que ter isso em mente. Estudo, conhecer essa vontade, conhecer esse sentimento que brotou, porque né, tem que reconhecer, tem que conhecer esse sentimento. E você partir para aprofundar esse conhecimento, porque hoje nós temos uma literatura vasta sobre o palhaço, no hospital, na rua, no teatro, cada um com o seu movimento, e nós temos que respeitar esses colegas, porque eles não estão ali à toa, eles se especializaram naquilo ou nisso, mas também nós temos aqueles colegas, aquelas pessoas que se atrevem a entrar no ambiente do hospital achando que sabe tudo, achando que é isso ou aquilo, desreferenciando, como diz algumas literaturas de Cláudia, desreferenciando as pessoas que estudaram para aquilo, que vivenciaram, que se especializaram. Nós não estamos fazendo aquilo ali à toa, né? Não é à toa que o hospital tem uma confiança nos grupos. Então, estudar, conhecer o campo emocional que você está apresentando, né? Movimentar essa sua vontade e colocar esse movimento em prática de uma forma coerente, de bom senso, com compromisso e responsabilidade afetiva, emocional, psicológica, lúdica, né? E é isso. Aproveitando sua resposta, que foi muito boa, é verdade tudo que você falou. Então então não é só colocar a roupa de palhaço e entrar no hospital. Existe uma preparação muito maior por trás, né? Muito maior. E nós sabemos, né, Marcos, dessa preparação. E a emoção que ocorre na hora que nós colocamos a roupa é fato, porque nós somos humanos. Então, você não é o super-herói que coloca a roupa e vai te blindar de você se emocionar, de você chorar, de você ficar reflexivo. É isso. É você reconhecer que você está nesse campo. E esse campo ele serve para isso. É uma troca, mas também reconhecer que a dor não é sua, né? Você acolhe a dor. A dor não é sua, você tem a forma de você sentir porque você foi tocado por aquele caminho. Então eu acho muito bonito. Eu coloquei a roupa de palhaço, eu vou lá fazer aquilo no hospital. Legal, mas cuidado com essa exacerbação, cuidado com essa alegria que não é freada, cuidado com essa tristeza que não tem nome, né? Tomar cuidado com esse campo, porque o hospital é um campo minado. O hospital é um campo minado de muitas emoções, sabe? A flor da pele é um campo minado psicológico muito forte, mas é um campo que você não está sozinho, você não está ali para poder fazer o que bem quer, você pode aprender, você pode compartilhar, você pode colocar técnicas, você pode trazer ideias para que possa otimizar aquele trabalho dentro do hospital. Nós somos instrumentos, né? O palhaço, quando ele coloca a roupa, ele é mais um instrumento de transformação, né, no hospital. É tipo aquela pessoa, eu tô passando por uma depressão, eu vou fazer ação. Se a pessoa não tomar cuidado, tipo, a pessoa fica mais pior como tá, né? E Marcos, é engraçado que até para se fazer, colocar o palhaço num abrigo de acolhimento, por exemplo, de idosos, as pessoas acham que não tem essa responsabilidade, esse compromisso. Mas tem, porque você está lidando com outro tipo de camada, é o abandono, você tá lidando com a tristeza, com a solidão. Aí você vai para um abrigo com acolhimento de crianças, tem outra camada. Então você vai conhecendo esses campos minados. E aí, se você tiver com esse seu campo particular, desalinhado, desajustado, desarticulado. Eita, menino, causa um embrulho que você não dá para mim. Aí você vem com outras questões achando que você está doente, que você está isso, que pode acontecer também.
Mas você tem que tomar cuidado, né, com esse conhecimento, com o que vai te mostrar, o olhar, o impacto do olhar. Opa, não estou preparado para isso. Meu Deus, eu lembrei do meu pai e da minha mãe vendo aquele senhor ali na cadeira de balanço, ou então, meu Deus, me lembrei do meu filho. É uma coisa muito delicada, né? Como diz aqui no Ceará, uma coisa louca, muito louca. Mas é gostoso de sentir, né? E saber que você é humano, que você é suscetível a isso, né? É verdade. E a gente está encerrando. É bom, né, a conversar sobre. A gente nem vê a hora, né? Nem vê a hora. Agora, vamos para a nossa última dinâmica aqui, das palavras rápidas. Eu falo uma palavra aqui, e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tipo Bora. um bate-volta, um bate rápido. Vamos lá, primeira. Hospital. Medo. Eita, peraí que o negócio ficou. Hospital. Medo. Vivalda. Intensidade. Amor. Tudo Despedida. necessária. Palhaço. Potência. Vida. Eita, caminhos. Esperança. Ingrediente do coração. Lívia. Introvertida. Você viu que não foi 5 palavras, né? Eu improvisei com mais de. Foi muito bom, muito bom. Você falou um dia que a gente estava conversando essa semana, quando eu falei do meu livro, você falou que gosta muito de ler, de conhecer outros palhaços. Assim. Você tem algum livro que você possa indicar, que você já adquiriu, que você viu e gostou? E te ajudou nessa caminhada? Menino, tem tantos livros, assim, tem um livro muito bom são os livros da Morgana Massetti, que são os primeiros livros que eu adquiri, ela foi uma precursora dentro dos Doutores da Alegria, a psicóloga, né? Então, ela fala de uma maneira bem técnica sobre esse movimento das emoções dentro da palhaçaria, especificamente nos Doutores da Alegria. E aí, Resoluções Hospitalares, se eu não me engano o nome do livro, mas é um livro fininho que a Morgana escreveu, que fala para quem está iniciando na arte da palhaçaria. E os livros da Ana Vu, que eu adoro, da minha mestra maravilhosa Ana Vu, que ela é uma referência para mim nesse estudo, nessa pesquisa, nessa escuta, né? Na escuta do olhar do palhaço, que é uma expressão que eu aprendi com ela. E a Ana Vu, ela é uma pessoa de referência para mim. E também os livros que o Pat Adams, o Dr. Pat Adams, escreveu, que foi o médico que levou a figura do palhaço para dentro do hospital. Médico, ele técnico, a pessoa técnica, né, levou para dentro do hospital. Então tem uma literatura muito vasta hoje em dia que eu sugiro, eu incentivo as pessoas a procurar, que você vai só agregar no seu conhecimento e na sua prática. E você também já tem uma veia de humor, né? Você é do Ceará. Aí o Brasil tem um monte de humorista cearense engraçado, famoso. E então você já está no caminho, já tá no caminho, né? A veia humorística. Nem tanto, viu, Marco? Porque existem as camadas do humor também, né? As linhas do humor que as pessoas defendem, que elas propagam aí. O Ceará é um campo, é uma cesta de humorista, né? Graças a Deus. O Ceará é uma coisa belíssima. Eu amo meu Ceará. E aqui nós temos uma vantagem também, que nós temos uma abertura muito grande para essas vertentes do riso. Então você acaba conhecendo muito, né, esses colegas que trabalham nessas outras vertentes, que é muito gostoso. Você ri até a barriga doer, né? Você ri de chora de tanto rir. É É muito verdade. gostoso. É verdade, é verdade. Agora a gente está encerrando. Deixa uma mensagem positiva para quem está aí ou para quem vai assistir.
depois, que essa live vai ficar gravada, uma mensagem positiva para o pessoal. Ah, gente, eu vou deixar a frase que me foi confiada em uma despedida, que é a frase que a Vivalda usa nas palestras, nas conversas, é chorar de tanto rir e rir até morrer. Que é uma frase que abrange os dois extremos, né? A entrada, a saída, a chegada, as chegadas, que é uma frase que foi dada por um paciente em final de vida, e eu utilizo essa frase que me foi confiada, né? Chorar de tanto rir e rir até morrer. Até morrer. E você falou de palestra aí, para a gente encerrar com chave de ouro. Como que é a palestra da Mafalda? Ah, e tem de várias formas, né? Então, eu faço vivências dentro dos hospitais, onde a gente leva essa questão da humanização na prática, essa questão do beliscar, ou acorda para a vida, olha o que é que esses meninos estão nos dizendo. Então, a gente leva um pouco dessa comunicação mais afetiva, dessa escuta mais afetiva, e tem as vivências que eu realizo no sentido de trabalhar certos assuntos, né? De trabalhar a questão da finitude pediátrica, de trabalhar essa questão do entendimento da fala da criança, né, no sentido espiritual. E tem a parte da ludicidade também. Eu acho que é um conjunto, acho que é por isso que eu consigo me conectar com esse público infantil dentro do hospital, porque eu trago a minha bagagem, eu vou fazendo essa costura, esse crochê da vida. Então, nas palestras, nós colocamos muito isso daí, né? Eu levo muito essa questão da importância da escuta e da fala dentro do ambiente da criança, do mundo da criança, né? Legal. Legal. E esse que eu ia falar agora, lembrei. E quem quiser contratar, chamar você, convidar você para palestra em hospital, igreja, você vai também ou só o Vamos, estamos lá para vivenciar. Tem o meu e-mail e tem o meu Instagram, pode entrar em contato com o meu Instagram, né, pelo meu Instagram. E tem o meu e-mail que é bem pequenininho, é vivalda.mafalda, cara de fralda, tudo junto, @gmail.com. Né? Pode enviar o e-mail que eu vou estar lá respondendo. Legal, legal. Você tá com o seu nariz do lado aí, ou se não tiver também, não tem problema não. Oi? Você tá com o seu nariz aí? Tô não, não estou. Então aí que tira a foto sem nariz mesmo, não tem problema não. Não estou. Vamos tirar uma foto para registrar esse momento, né? Foi. Foi. Ah, eu gostei dessa pose, vai, vamos tirar de novo, vai. Como quer? Ô, Mafalda, Lívia, agora fica à vontade que quiser agradecer, quem você quiser agradecer aí. Primeiramente, eu agradecer o aceito o convite para contar um pouco mais dessa. Para mim é novidade. Eu ter um palhaço que trabalha com palhaçaria. Como que você criou mesmo? Crau? Quando as pessoas me perguntam, Lívia, você trabalha com o que, a Vivalda? Menina, eu trabalho com algumas coisas e trabalho com pacientes que morrem. Aí todo mundo. Para ficar mais fácil de entender, né? Paciente. Para mim é novidade. A pessoa, um palhaço que trabalha nesse ramo. É interessante. Obrigado por ter aceito o convite aí. Que você possa ter ainda sucesso, ainda mais. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, porque trabalhar com isso. Trabalhar no hospital já não é fácil, já é um peso. E ainda nessa área. Uhum. Muito obrigada, Marcos. Eu amei lhe conhecer. Eu estou seguindo lá a sua página, né, acompanhando lá as entrevistas, as conversas que são muito ricas, gente. Compartilhem, né, assistam. Então, te agradeço demais, viu, pelo convite, por estar apresentando um pouco do que eu realizo. Eu acho que é isso, há espaço para todos. E a gente precisa conhecer o trabalho do colega também, né, das pessoas pelo Brasil vasto que nós temos aí. E a palhaçaria, ela é muito rica. Ela é muito rica, né? Ela oferece isso para nós, essa aproximação, esse jogo clown virtual, né? Então, te agradeço demais pelo convite, viu?
E se prepara que em breve, eu não sei quando, vai chegar aí, ó. Eu vou ler e vou lhe dar um feedback, O viu? meu carteiro, o carteiro aí do Somos já já chega aí. Eu não sei quando, mas chega. Tá bom. Obrigado, viu? Você possa ter um final de semana. Ah, se eu fazer um convite para a Mafalda, depois você passa para ela, pode ser? Pode. Eu, sem ser eu conversa boa aqui que eu tenho, que eu faço aqui no Somos, eu e o Dr. Ribas tem um podcast que chama Copa Zoeiros. Eu não sei, depois eu passo para você ver. Então, se eu falei em primeira mão, se eu fazer um convite para a Mafalda para participar de um episódio do Copa Zoeiros, será que era aceita? Rapaz, eu acho que sim, viu? Você entende futebol? Nadinha. Eu também, a gente não entende. Então, é tudo na resenha. Certo, não tá, tô no momento certo. Não Tá, entendo. tá no momento certo. Então, eu vou fazer um convite para a Mafalda para participar do Copa do Eiros. Tá bom. Tá bom? Liv, até mais, viu? Tchau, tchau. Beijo.